Shalom, shalom. Hoje eu quero falar com vocês sobre Mashiach, o conceito de Mashiach. Nós da comunidade israelita Netzarim, nós seguimos o conceito de Mashiach conforme a seita dos Netzarim, que foi um grupo religioso político da época do Segundo Templo. O nosso conceito de Mashiach, ele se difere do conceito judaico, se difere também do conceito judaico-messiânico e difere muito do conceito ortodoxo. Nós não discutimos com outros grupos, segundo os seus conceitos, a questão de Mashiach, se Mashiach veio ou se Mashiach não veio. Por que nós não discutimos isso, nós não debatemos isso? Simplesmente porque as regras, os conceitos do que é Mashiach ou de quem é Mashiach, os conceitos de cada um desses grupos, eles são muito diferentes. Então, por exemplo, o judaísmo ortodoxo, tradicional, para eles o Mashiach ainda não veio, eles estão esperando pelo Mashiach. Nós, Netzarim, os judeus messiânicos, nós acreditamos que o Mashiach veio. Só que os pontos que nós entendemos do que é Mashiach ou de quem é Mashiach também são diferentes dos conceitos judaico-messiânicos. Como também são muito diferentes do Messias para os cristãos. Então, quando um judeu ortodoxo fala que o Mashiach não veio, para nós, Netzarim, não significa nada. Como também nós falarmos para um ortodoxo que o Mashiach veio, para ele não significa nada, porque são conceitos diferentes. É como você querer pegar um juiz de um jogo de basquetebol e querer aplicar as regras do basquete com esse juiz em um jogo de futebol. São regras diferentes, são conceitos diferentes, o jogo é jogo diferente. Onde eles jogam são diferentes. Então não tem como você querer pegar uma regra de um tipo de esporte e querer aplicar em outro tipo de esporte. A mesma coisa ocorre nessa questão de Mashiach. Por isso que tem tanta confusão assim. Então nós não discutimos se Mashiach veio, se Mashiach não veio, com os ortodoxos. Nós não tentamos convencê-los que o Mashiach veio, porque os conceitos deles são diferentes. E da mesma forma, quando eles falam para nós que o Mashiach não veio, nós também não temos que acreditar no que eles falam, porque os conceitos dele de Mashiach são diferentes dos nossos conceitos. E esse conceito de Mashiach, ele causa muita divisão,
causa muita briga, muita discórdia. Em se tratando de Torá, em se tratando dos profetas e até da própria Brit Hadashah, que é conhecido como Novo Testamento pelos cristãos, é um tema muito polêmico. Ao meu ponto de vista, falar de Mashiach é um dos pontos mais polêmicos que tem na Escritura. É o ponto de maior contradição, de maior confronto, de maior discórdia, que gera as maiores brigas entre os grupos religiosos que utilizam a Bíblia, ou a Torá, e o Tanar, e a Brit Hadashah por alguns, como fundamento central de sua fé. Então, por exemplo, quando um cristão lê a Bíblia, a interpretação, a compreensão, as técnicas de estudos, elas são muito diferentes das técnicas judaico-messiânicas, que também são muito diferentes das técnicas judaicas ortodoxas, e como também são muito diferentes das técnicas Netzarim. Então, por mais que se utilize as mesmas literaturas, a maneira de estudar, a maneira de se fundamentar, a maneira de se crer, elas são diferentes. Então não tem como ficar contestando um judeu ortodoxo, ficar contestando um judeu messiânico, ou provar quem está certo, ou provar quem está errado. Na verdade, por mais que se tenha convicção de que o Mashiach já veio, ou que ele não veio, nós só saberemos de fato quando o Mashiach se apresentar. Por exemplo, nós Netzarim, nós acreditamos que o Mashiach Ben Yosef, ele já se apresentou. Nós temos os nossos conceitos de Mashiach Ben Yosef. Como o judeu messiânico também tem os conceitos deles, e o judeu ortodoxo tem os conceitos deles sobre o Mashiach Ben Yosef. Então nós, Netzarim, acreditamos que o Mashiach Ben Yosef, ele já veio segundo os nossos conceitos, que são diferentes dos conceitos dos demais grupos. E nós aguardamos a vinda do Mashiach Ben Davi, do Mashiach Rei. E quando esse Mashiach surgir, segundo o nosso conceito, ele vai provar que ele é o Mashiach para todos os grupos, segundo os nossos conceitos. Já os ortodoxos, que não acreditam que o Mashiach já veio, ele espera a vinda do Mashiach, segundo os conceitos deles. Então, o mais importante é que cada grupo respeite a convicção do outro, a fé do outro, sem ofender, sem perseguir o outro grupo. E as muitas críticas que são feitas contra os ortodoxos, contra o judeu messiânico, contra os cristãos ou contra os Netzarim, são acusações tolas, são acusações sem uma base de amizade, sabe, sem uma base de realidade, sem uma base de respeito. É preciso ter respeito por todos os outros grupos, por todos os outros conceitos. Se uma religião ela cria ódio contra outra religião, ou ela cria ódio contra pessoas, você pode ter certeza que essa é uma falsa religião. Uma fé que ela piora um ser humano, ela é uma fé falsa. E dentre as pioras humanas está justamente o preconceito religioso de eu achar ou de eu pensar que a minha fé ela é superior à da outra pessoa, de que eu estou certo e a outra pessoa ela está errada. A verdade é que nesse mundo ninguém tem 100% de certeza de nada, mesmo porque a mentira ela é muito fácil de se guardar, de se colocar dentro de uma caixinha. Mas a verdade, ninguém consegue segurar ela porque ela é infinita. Nenhum de nós podemos absorver completamente uma verdade. Nós temos a capacidade de absorver mentira, que é limitada. A mentira tem um começo e tem um fim, mas a verdade ela é eterna, ela é perpétua. Ela não tem um começo e ela não tem um fim. Então, eu aconselho a todas as pessoas que estão em outros grupos, que seguem o rito Netzarim, para pararem com esses preconceitos, pararem com essas disputas, com essas brigas. Querem sentar para estudar, é uma coisa, mas querem brigar, querem acusar, querem criar inimizade, como nós temos visto vários por aí,
Pessoas que antigamente eram amigas e hoje elas se tornaram inimigas simplesmente por diferenças de opiniões em se tratar de religião e de coisas que ninguém tem 100% de certeza. Isso é uma perca de tempo. Isso chega a ser maldade de quem faz isso. Então, eu espero que um dia a gente possa sentarmos todos e compartilharmos da mesma fé, conhecer o mesmo Mashiach, conhecer o mesmo Criador, que é um só. E assim, a humanidade, as pessoas, elas possam de fato conviver com harmonia, com amor ao próximo. Assim eu espero. Shalom, shalom.